6.000 anos de história fazem de Jerusalém uma das cidades mais antigas do mundo. Mas foi só perto do ano 1800 a.C. que aquela que viria a ser o centro do mundo para cristãos, judeus e muçulmanos começou a ser mais densamente povoada. Nesta época, todas as cidades eram tidas como locais santos, um conceito estranho para nós no Ocidente. Antes de iniciar o mapeamento científico do seu mundo, o homem desenvolveu uma geografia sagrada para definir emocional e espiritualmente seu lugar no universo. No caso de Jerusalém, antigas concepções de uma topografia santa ainda afetam a cidade, sagrada para as 3 religiões monoteístas. Todas têm a mesma origem: cristãos, judeus e muçulmanos, os povos do livro. No pé desta montanha onde nós estamos, uma das 7 que cercam Jerusalém, fica o Jardim das Oliveiras, onde há quase 2.000 anos um judeu chamado Jesus Cristo passou a noite em agonia esperando a crucificação. Em frente fica o Monte do Templo, sagrado para os judeus, exatamente o mesmo lugar que abriga a Mesquita de Al-Aqsa e o Domo da Rocha, aquela cúpula dourada sobre a qual está a pedra de onde o profeta Maomé subiu aos céus e que é local de peregrinação para os muçulmanos. Abaixo desta área fica o Muro das Lamentações, onde os judeus reverenciam o que restou do Templo de Salomão, destruído 2 vezes, primeiro por babilônicos e depois pelos romanos. Os cristãos seguem os 14 passos da paixão de Cristo ao longo da Via Dolorosa, o caminho que Jesus fez carregando a cruz, e peregrinam ao Santo Sepulcro, onde supostamente o corpo dele foi enterrado. Jerusalém foi destruída e reconstruída várias vezes. Inicialmente judaica, a cidade foi conquistada pelos romanos e muçulmanos, disputada pelos cruzados e, a partir de 1948, dividida entre Israel e a Jordânia, até a Guerra dos 6 Dias em 1967. Algumas das guerras travadas em seu nome ainda estão no cerne de conflitos contemporâneos e do fortalecimento dos fundamentalismos religiosos modernos. Em todas as propostas de paz para o Oriente Médio, está a garantia de preservar Jerusalém como a cidade sagrada das 3 religiões. O mesmo espírito de ecumenismo e tolerância que inspira lugares como este aqui, o Jardim das Pedras, criado pelo artista Andy Goldsworthy para o Museu do Holocausto em Nova York. O Sem Fronteiras desta semana busca a resistência, a renovação, o antifundamentalismo das 3 religiões que atribuem às pedras de Jerusalém boa parte de sua identidade. Israel é o único estado judeu do mundo, com 7 milhões de habitantes. Mas a comunidade judaica está espalhada por todo o mundo, com influência determinante na direção da política externa norte-americana. Os judeus ortodoxos têm enorme influência na política de Israel. Não admitem o reconhecimento de um Estado palestino em terras que consideram judaicas por direito divino. E assim, contribuem para a radicalização do conflito entre israelenses e palestinos. Nos últimos anos, seguindo uma tendência que já dura 200 anos na Europa, começaram a surgir em Israel movimentos que pretendem conciliar o judaísmo com a vida moderna. Uma destas correntes é o movimento reformista judaico. O Sem Fronteiras conversou com o presidente do MRJ, Yaron Shavit. The movement of progressive Judaism is actually an Israel representative of the Jewish reform movement in the world. In the world, we have reform movements, we have liberals, we also have conservatives, at least in Northern America. In Israel, basically, most of the religious part of Judaism is Orthodox. So there are either, when I was born and I grew up, I knew that you could be either Orthodox or secular, non-religious. I think that more and more people like me who are secular really understand that they should define themselves a bit differently, meaning we live a secular, modern Jewish life, and that's actually reform. I'd like to talk about the settlers. In a certain way, the settlers and the Orthodox, they are what we could call a fundamentalist Judaism. They live or they practice a fundamentalist
something like this? The thing is this: we should understand the fact that there are many Jews Israeli Jews, who are not religious, who will call themselves secular and still believe on a very right-wing political agenda of we freed the land, we didn't start the war, but we conquered the land in a war which was imposed on us. Therefore, we will not return these lands because we were promised from all the way back from the God Almighty. Although they are not religious, they will be politically on the right wing. But it is our task to show that Jewish life from way back was always balanced. Although we, for instance, feel that a land was promised to us from the God Almighty, we also believe that we should find a peaceful way to live together with our neighbors. O Islã, difamado pela violência dos que alegam agir em seu nome, busca uma renovação da religião muçulmana à luz dos tempos atuais e não do mundo que existia à volta do profeta Maomé 14 séculos atrás. A religião muçulmana, o Islã, atraiu os holofotes da atenção pública internacional pela ação de uma minoria violenta entre os mais de 1 bilhão e 300 milhões de fiéis pelo mundo, que adotam uma prática mais moderada da religião. Os fundamentalistas incluem desde os seguidores do sunita Osama Bin Laden, um saudita escondido no Afeganistão, até muitos dos ayatolás iranianos xiitas. Esses todos adotam uma interpretação literal do texto sagrado da fé muçulmana, o Corão, reverenciado como Palavra de Deus, Alá, ao profeta Maomé. O livro é, assim, considerado verdade absoluta, receita aplicável ao mundo de hoje, como foi no momento da revelação divina no século VII. Existem, no entanto, teólogos e intelectuais muçulmanos que examinam o Islã sob o prisma do século XXI. Alguns teóricos sugerem mudanças no Islã ao nível das que ocorreram com o cristianismo na época da Reforma Protestante, século XVI, um movimento que reavaliou interpretações rígidas da pregação de Jesus e repudiou práticas violentas na época, em nome da fé, como a Inquisição. O Sem Fronteiras conversou em Londres com Samia Rahman, diretora do Instituto Islâmico. Marrocos, Paquistão, Turquia e até mesmo Arábia Saudita abrigam movimentos progressistas dedicados a adaptar o Islã ao mundo contemporâneo. You have social activism. So you have, for example, in Turkey, which is governed by a Muslim government, an Islamic government. However, they have brought in a great deal of sort of democratic values into the sort of social infrastructure of the country. So you have social activism, you have pockets of individuals who are questioning and engaging within the Quran, discussing what it means to be a Muslim, and looking at the more sort of controversial aspects of Islam and the Sharia, and re-engaging and reinterpreting. I mean, you also have your thinkers and your philosophers who are engaging with the actual text and taking a scholarly sort of look at the Quran and reinterpreting. When we're looking at specific references in the Quran, critics very often prefer to mention the passages that have to do with violence. And there are sentences in the Quran that propose violence. Supposedly it's because that's what was happening at the time. But are there people looking into that and trying to put that into context? I mean, this is the problem that we have. You're right, there are references to violence in the Quran, but they are tempered by historical context, and it's so important